Olá, vamos agora para a unidade de número 5. Na unidade de número 5, nós vamos estudar a exclusão dos herdeiros, indignidade e deserção. A exclusão da sucessão ela é um tema de grande importância no direito sucessório, pois representa a perda do direito de herdar por parte de um herdeiro ou legatário que cometeu um ato grave contra o autor da herança. Essa exclusão pode ocorrer por duas vias distintas, a indignidade e a deserdação. A indignidade ela é uma pena civil imposta por uma decisão judicial que retira do herdeiro legítimo ou testamentário ou legatário o seu direito sucessório, por ter praticado um ato de ingratidão extrema contra o falecido. A lei é quem define as causas dessa indignidade. As causas da indignidade, elas estão dispostas no artigo 1814 do Código Civil, e ela é posta de forma taxativa. São elas: atentado contra a vida ou honra, crimes contra a honra, violência ou fraude testamentária. Quanto ao atentado contra a vida ou honra, os que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa destes contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro ascendente ou descendente. Neste caso, a condenação criminal ela não é necessária, mas a prova da autoria ou participação é indispensável em juízo civil. Quanto aos crimes contra a honra, os que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. Neste caso, a calúnia, injúria e difamação podem ser causa de indignidade. No mais, quanto à violência ou fraude testamentária. Os que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de livremente dispor de seus bens por ato de última vontade, está constituído também no rol taxativo das causas de indignidade, que representa que aquele que impede o falecido de falecer, de fazer ou revogar um testamento, ou que coage para que faça de determinada forma, pode ser declarado indigno. O processo para a declaração dessa indignidade ele está disposto no artigo 1815, que diz o seguinte: a exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. Então, a ação de indignidade ela deve ser movida porque tem interesse na sucessão, no caso, os herdeiros, ou pelo Ministério Público, e o prazo para o ajuizamento desta ação é de 4 anos a partir da abertura da sucessão. Os efeitos dessa indignidade eles estão dispostos no artigo 1816 a 1817 do Código Civil. Esses efeitos eles constituem no efeito ex tunc. Por que o efeito ex tunc? Porque o herdeiro ele atinge com sua sentença o efeito retroativo, ou seja, a sentença de indignidade, ela tem efeito retroativo, considerando que o herdeiro indigno jamais foi herdeiro. O direito de representação. Os descendentes do herdeiro indigno podem herdar como se ele tivesse morto. O artigo 1816 assegura que os filhos do indigno não são punidos pelo ato de seu genitor e herdam a parte que lhes caberia por representação. Quanto ao artigo 1817, ele estabelece que o indigno, uma vez declarada sua exclusão, ele é obrigado a restituir todos os bens e rendimentos da herança que ele administrou. Ele é tratado como um mero possuidor de má-fé, devendo devolver o patrimônio com seus respectivos frutos e rendimentos. No caso do perdão do indigno, esse perdão ele está contido no artigo 1818. A lei ela permite que o autor da herança, mesmo após a prática do ato de indignidade, ele perdoe o herdeiro. Esse perdão, uma vez concedido, revoga a causa de indignidade e impede que a ação seja movida. O perdão ele pode ser expresso ou tácito. Quando o perdão é expresso?
Ele é concedido por meio de testamento ou outro ato autêntico, como uma escritura pública. E tácito. Ocorre quando o autor da herança, ciente da causa da indignidade, deixa um legado ao herdeiro em um testamento. Nesse caso, a lei presume o perdão. Agora vamos falar do instituto da deserdação, que seria a exclusão pela vontade do falecido. A deserdação, ele é um ato pelo qual o autor da herança, por meio de um testamento, ele exclui um herdeiro necessário, descendente, ascendente ou cônjuge de sua legítima, invocando uma causa prevista em lei. A principal diferença em relação à indignidade é que a deserdação é um ato de vontade do próprio testador, não é uma imposição legal. As causas da deserdação, elas constam no artigo 1962 a 1963. Ela forma uma lista fechada e taxativa. Ou seja, o testador ele não pode inventar novos motivos para deserdar o herdeiro necessário. Se a causa alegada no testamento não estiver expressamente prevista em lei, a deserdação será considerada inválida. O Código Civil, ele diferencia as causas conforme o herdeiro a ser deserdado. No caso de deserdação de descendentes por ascendentes, que está contido no artigo 1962, diz respeito à ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com madrasta ou padrasto, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Já a deserdação dos ascendentes por descendentes, ela está contida no artigo 1963 do Código Civil. Diz respeito à ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com mulher ou companheira do filho ou com marido ou companheiro da filha, desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. O processo dessa deserdação, ela está contida no artigo 1964 e 1965 do Código Civil. A deserdação, ela deve constar em testamento válido e deve indicar o motivo da exclusão. No entanto, a exclusão ela só se torna efetiva se o herdeiro que se beneficiar da deserdação ele provar judicialmente a veracidade da causa alegada pelo testador. O artigo 1965 ele diz o seguinte: o herdeiro instituído ou aquele a quem aproveite a deserdação incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. O direito de provar a causa da deserdação, ela extingue-se no prazo de 4 anos, a contar da data da abertura do testamento. Então, diferente da indignidade, em que a ação judicial é para declarar o fato já consumado, na deserdação, a ação judicial é para provar a causa alegada pelo testador. A mera declaração em testamento, ela não é o suficiente. É o herdeiro que se beneficia da deserdação, por exemplo, um irmão deserdado, quem tem o ônus de provar a veracidade da acusação feita pelo falecido, no prazo de 4 anos a partir da abertura do testamento. Se essa prova ela não for feita, a deserdação ela não terá validade e o herdeiro deserdado receberá sua parte da legítima. O testador, ele ao testar, deve apontar um motivo específico em seu testamento. Não basta declarar eu deserdo um filho. É necessário indicar a causa. Como, por que deserto meu filho porque ele me agrediu, por exemplo. Uma vez que a causa esteja expressamente mencionada, ela se torna o ponto central para a disputa judicial. Em resumo, enquanto a indignidade é uma sanção legal para atos graves contra o falecido e sua família, a deserdação é o exercício do direito do testador de afastar um herdeiro, necessário por motivos de ingratidão. Ambos os institutos visam garantir que a herança não seja recebida por quem não merece, reforçando os princípios de moralidade e justiça no direito sucessório.
Então, gente, essa foi a unidade de número 5. Ao final desta unidade, nós temos o exercício que vocês podem praticar o seu conhecimento e também temos um quadro comparativo entre dignidade e deserção ao final desta unidade.